O primo distante de Dona Lourdes decidiu passar no interior quase por acaso. Fazia anos que não a via. Desde que os filhos disseram que ela estava bem cuidada no rancho da família, ele nunca desconfiou de nada. Mas naquele fim de tarde, ao entrar pela porteira enferrujada e ouvir apenas o som dos porcos magros disputando restos no chão, e avistar sua antiga companheira da roça ali, naquela situação com suas roupas desgastadas, mãos trêmulas e um olhar que não mente o que sente, naquele instante ele percebeu que havia confiado nas pessoas erradas. E tudo o que achava que sabia sobre aquela família começou a desmoronar. Mas o que ninguém imaginava é que aquele resgate marcaria o início de uma virada que faria todos se arrependerem. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar cada detalhe do que acontece depois na vida dessa mulher. O sol batia duro naquele fim de tarde, no interior do sertão. O tipo de calor que resseca a garganta, levanta poeira na estrada e que espanta até os pássaros. E foi por essas estradas de chão batido que um carro preto com um escapamento barulhento entrou devagar pela curva que dava acesso à propriedade. Ao volante estava Geraldo, um homem simples, de mãos grossas de tanto trabalho, cabelos já grisalhos nas laterais, olhos fundos de quem viveu muito e reclamou pouco. Ele não tinha planejado aquela visita. Estava voltando de uma cidade vizinha, onde havia deixado um carregamento de material de construção e pensou, já que estou passando pertinho, vou dar um alô para Lourdes. Faz tempo demais. Fazia tempo, sim. Muito tempo. A última vez que Geraldo tinha visto Dona Lourdes pessoalmente, ela ainda tinha um sorriso fácil e uma panela sempre no fogo. Era a mulher mais hospitaleira que ele conhecia. Daquelas que não deixam ninguém sair com fome, daquelas que guardam o melhor pedaço para o visitante. Ele lembrava do cheiro de feijão com linguiça defumada saindo pela janela da cozinha, da voz dela chamando os filhos para o almoço, do barulho alegre de uma casa cheia de vida. Quando a porteira enferrujada apareceu no fim da estrada de terra, Geraldo diminuiu a marcha. Algo naquele lugar estava diferente. Ele sentiu antes mesmo de conseguir explicar. Era um silêncio errado. Um silêncio que não pertencia àquele lugar que ele guardava na memória. Desceu do carro com cuidado, empurrou a porteira que rangeu feio e caminhou pelos primeiros metros da propriedade olhando em volta. A cerca estava caindo em alguns pontos. O telhado da casa principal tinha telhas quebradas que ninguém tinha se preocupado em trocar. O jardim que Dona Lourdes cultivava com tanto carinho, aquele canteiro cheio de rosas e manjericão que ela regava toda manhã, estava seco, morto, como se ninguém tivesse derramado uma gota de água ali por um longo, longo tempo. E então ele a viu, encostada na grade enferrujada do chiqueiro, com as duas mãos agarradas ao ferro, como se precisasse daquele apoio para não cair. Dona Lourdes, a mulher que ele conhecia desde menino, a prima que era mais como uma tia, daquelas que dão colo e conselho sem pedir nada em troca, mas a mulher que estava ali diante dele era como se o tempo tivesse passado por ela com brutalidade, com crueldade. As roupas que usava eram desgastadas, um blusão verde desbotado e uma saia escura remendada em 2 lugares. Os cabelos brancos estavam soltos, mal penteados, voando com o vento quente. Os pés estavam calçados com um chinelo velho que já não tinha mais forma, e as mãos que Geraldo sempre viu ativas, cozinhando, plantando, costurando, estavam trêmulas, finas demais, com as veias saltadas como rios sobre pedra seca. Ela olhava para os porcos. Eram 3 animais magros, com as costelas visíveis sob a pele, disputando entre si alguns restos jogados no chão do chiqueiro. E Dona Lourdes os observava com um olhar distante, vazio, como quem já se acostumou a ver o sofrimento e não tem mais lágrimas para gastar com ele. Lourdes! A voz de Geraldo saiu baixa, quase com medo de assustar.
Ela virou devagar. Os olhos demoraram um instante para focar. E quando reconheceu o rosto do primo, aconteceu algo que Geraldo nunca esqueceria. Ela não sorriu, não abriu os braços, não fez nenhum daqueles gestos de alegria que ela sempre teve. Ela apenas piscou, devagar, e o olhar ficou úmido. Geraldo, disse ela com uma voz que parecia ter vindo de muito longe. Que surpresa! Ele caminhou até ela, segurou as mãos trêmulas dela entre as suas grandes e ásperas e não conseguiu disfarçar o choque no rosto. Lourdes, o que aconteceu aqui? Ela desviou o olhar. Olhou de volta para os porcos. Nada não, meu filho. Tô bem. Mas o olhar não mente. Geraldo sabia disso. Tinha aprendido isso com a própria vida. E o olhar de Dona Lourdes naquele momento contava uma história que a boca dela se recusava a narrar. Dona Lourdes tinha passado a vida inteira naquele pedaço de terra. Tinha chegado ali jovem, ao lado do marido Benedito, com as mãos calejadas e o coração cheio de esperança. Juntos, eles tinham construído aquela casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, viga por viga. Tinham plantado a primeira roça, criado os primeiros animais, enfrentado as primeiras secas e tinham criado 3 filhos. Rogério, o mais velho, era aquele que sempre quis mandar. Desde pequeno, ele tinha um jeito de olhar as coisas como se fossem dele por direito. Cresceu, achando que o mundo lhe devia alguma coisa e que os outros existiam para servi-lo. Quando ficou adulto, foi para a cidade, arrumou um emprego num escritório de contabilidade, casou com uma mulher chamada Vanessa, que tinha o mesmo temperamento que o dele, e passou a voltar no rancho cada vez menos. Mas quando voltava, era sempre para falar de dinheiro, de herança, de documentos, nunca para perguntar como a mãe estava. O segundo filho era Marcelo. Diferente do irmão na aparência, mas igual no que importava. Marcelo tinha um dom para as palavras, sabia convencer, sabia enrolar, sabia fazer as pessoas acreditarem nele com um sorriso. Tinha ido embora ainda mais cedo que Rogério, dito que ia fazer a vida em outra cidade, e sumido por anos. Quando reapareceu, foi com uma história bonita, uma namorada chamada Débora, e uma série de pedidos de favor que nunca foram devolvidos. E tinha Simone, a filha mais nova. A que mais prometia, segundo Dona Lourdes. A que ela mais defendia quando alguém criticava. A que ela mais amava, talvez, com aquele amor cego que as mães às vezes têm pelo filho mais frágil. Simone tinha crescido frágil por fora, mas por dentro era diferente do que a mãe imaginava. Tinha aprendido cedo que lágrimas convencem, que fraqueza aparente dá poder, e que a mãe era o recurso mais fácil de explorar quando precisava de algo. Benedito, o marido, tinha partido anos atrás. Uma doença que veio rápido e levou mais rápido ainda. E Dona Lourdes ficou sozinha naquele rancho. Não completamente sozinha no começo. Os filhos ainda apareciam de vez em quando, mas com o tempo as visitas foram espaçando, os telefonemas foram diminuindo e as desculpas foram ficando cada vez mais criativas. A senhora tá bem lá no rancho, né, mãe? Tem tudo o que precisa. Era assim que Rogério falava, sempre no tom de quem já tomou uma decisão e só está pedindo confirmação. Preciso de nada não, meu filho. Dona Lourdes respondia porque havia aprendido com a dor que pedir ajuda para quem não quer ajudar só gera humilhação. E assim, sem que ninguém declarasse em voz alta, ela foi sendo esquecida. Devagar, como uma luz que vai apagando tão aos poucos que ninguém percebe o exato momento em que o quarto ficou escuro. Geraldo entrou na casa com ela. E o que viu lá dentro confirmou o que o coração já havia sussurrado lá fora. A geladeira tinha pouca coisa dentro, um pedaço de queijo duro, um resto de farinha, alguns ovos. A despensa estava quase vazia. Na pia havia louças acumuladas, que uma mão com pouca força mal conseguia lavar. O fogão tinha apenas um dos queimadores funcionando. E sobre a mesa da sala havia uma pilha de correspondências que Dona Lourdes claramente não conseguia ler com clareza.
porque os óculos dela estavam com um dos vidros rachados e remendados com fita adesiva amarelada. Lourdes, disse Geraldo, engolindo o nó na garganta. Faz quanto tempo os meninos não aparecem aqui? Ela demorou para responder. Sentou-se devagar na cadeira de madeira que rangeu sob o peso leve do seu corpo e olhou para as mãos. Faz um tempo, disse ela, baixinho. Um tempo quanto? Ela não respondeu, mas o silêncio respondeu por ela. Geraldo passou os olhos pela sala e viu na parede uma foto emoldurada. Dona Lourdes nova, sorrindo, com Benedito ao lado e os 3 filhos na frente. Uma família inteira, feliz, ou pelo menos parecendo. Ele olhou para a mulher sentada na cadeira e olhou para a foto. E sentiu uma raiva silenciosa começar a crescer dentro do peito. Lourdes, eu preciso saber o que está acontecendo aqui de verdade. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez, desde que ele chegou, havia algo diferente neles. Não era mais aquela resignação vazia, era outra coisa. Faísca pequena, quase apagada, mas ainda viva. Era a faísca de alguém que ainda tem uma história para contar. E ela abriu a boca. Dona Lourdes começou a falar devagar, como quem desembrulha algo frágil com muito cuidado para não quebrar. Contou que depois que Benedito partiu, os filhos tinham sugerido uma reorganização. Esse foi o termo que Rogério usou, reorganização, como se a vida dela fosse uma planilha de escritório que precisava ser ajustada. A reorganização significava o seguinte: ela ficaria no rancho, cuidando da propriedade, enquanto os filhos resolveriam os assuntos da família na cidade. Os documentos da terra, o inventário, as contas. Ela assinou o que lhe pediram para assinar porque confiava neles, porque eram seus filhos, porque uma mãe não imagina que precisa desconfiar dos próprios filhos. Semanas se tornaram meses. Meses se tornaram mais longos ainda. As visitas foram rareando. O dinheiro que deveria vir para as despesas do rancho às vezes chegava, às vezes não chegava. Quando ela ligava para reclamar, Rogério dizia que estava difícil, que o mercado estava complicado, que ela precisava entender. Marcelo não atendia. Simone chorava no telefone e dizia que também estava sofrendo, redirecionando o problema para si mesma com uma maestria assustadora. E Dona Lourdes foi aprendendo a se virar com o que tinha. Plantou o que conseguiu plantar, cuidou dos poucos animais que restaram, comeu menos para gastar menos, usou as roupas até elas não terem mais como ser remendadas. E foi ficando, porque aquele era o lugar dela. Aquela terra tinha o suor do marido, tinha o suor dela, tinha as marcas dos filhos quando eram pequenos. Ela não ia embora, não sabia ir embora. Quando Dona Lourdes terminou de falar, o sol já tinha descido no horizonte e a luz dentro da casa era fraca, vinda de uma única lâmpada que piscava de vez em quando. Geraldo ficou sentado em silêncio por alguns instantes, com as mãos unidas, os cotovelos nos joelhos, o olhar no chão. Então levantou a cabeça. Lourdes, você não vai ficar aqui sozinha mais, não. Ela abriu a boca para protestar, com aquele reflexo de mulher que aprendeu a não incomodar. Mas Geraldo levantou a mão com gentileza. Não é discussão, é decisão. E naquele momento, naquele rancho esquecido no meio do sertão, com os porcos magros lá fora e a lâmpada piscando lá dentro, alguma coisa começou a mudar. Ainda de forma muito pequena, ainda frágil como a chama de uma vela num dia de vento. Mas estava começando. E quando as coisas começam de verdade, nem o vento mais forte consegue apagar. Geraldo não saiu naquela noite. Arrumou o que tinha no banco de trás do carro, um cobertor velho e uma sacola com alguns mantimentos que ele sempre carregava para viagens longas, e decidiu ficar. Dormiu no sofá da sala, aquele sofá de couro rachado que Dona Lourdes havia coberto com uma manta de crochê para disfarçar o estado ruim. Antes de dormir, ficou olhando para o teto por um bom tempo, ouvindo o barulho do vento lá fora e o respirar calmo da prima no quarto ao lado. Ele pensava
Pensava em como aquilo tinha acontecido debaixo dos olhos de todo mundo sem que ninguém tivesse enxergado, ou sem que ninguém tivesse querido enxergar, que era uma coisa bem diferente. De manhã, ele acordou antes do sol. Encontrou Dona Lourdes já de pé, na cozinha, tentando acender o único queimador do fogão com mãos que tremiam mais do que na noite anterior. O frio da madrugada tinha enrijecido as juntas. Ela não reclamava, só tentava de novo, e de novo. "Deixa eu", disse Geraldo, tomando os fósforos da mão dela com cuidado. "Eu consigo", respondeu ela, com uma teimosia que era ao mesmo tempo comovente e dolorosa de ver. "Eu sei que você consegue, mas eu quero ajudar." Ela recuou, sentou-se e ficou olhando enquanto ele acendia o fogo, colocava água para ferver, remexia na despensa quase vazia em busca de algo que pudesse virar um café digno. "Tem café, pelo menos?" perguntou ele. "Tem um pouquinho guardado ali no pote de vidro." Ela apontou com a cabeça. "Uso com economia porque não sei quando vem o dinheiro do mês." Geraldo parou, virou devagar. "O dinheiro do mês?" "É. O Rogério disse que ia depositar todo mês para custear o rancho. Mas às vezes vem, às vezes não vem. Quando eu ligo, ele diz que está complicado." "E quando não vem, você fica como?" Dona Lourdes olhou para as mãos. "Me viro", 2 palavras, ditas com uma leveza que escondia um peso imenso. Geraldo ficou olhando para ela e sentiu aquela raiva silenciosa do dia anterior crescer mais um degrau dentro do peito. Naquela manhã, depois do café ralo mas quente, Geraldo percorreu toda a propriedade. Caminhou pelo terreno, olhou os galpões, verificou os animais, examinou a estrutura da casa. O que ele encontrou confirmou tudo o que o olhar de Dona Lourdes já tinha antecipado. O rancho estava em estado de abandono progressivo. Não o abandono repentino de quem larga tudo de uma vez, mas aquele abandono lento, calculado, de quem vai retirando o suporte aos poucos, quase sem que a pessoa perceba, como quem vai tirando os tijolos de uma parede um por um, até ela desabar sozinha. A bomba d'água estava com defeito, e Dona Lourdes buscava água num balde, de um ponto mais distante do terreno. Caminhava até lá com as pernas que já não tinham a firmeza de antes. Os currais estavam com estrutura comprometida. O telhado da cozinha havia cedido num canto, e ela tinha improvisado com uma lona plástica amarrada de qualquer jeito, que não segurava a chuva direito. E os documentos que ela havia assinado, aqueles que Rogério chamou de reorganização, estavam por todo lado da propriedade na forma de ausência. O nome dela não aparecia em lugar nenhum de relevante. Geraldo não era advogado, mas era homem de mundo e sabia reconhecer uma armadilha quando via uma. Guardou aquela informação no fundo da cabeça, por enquanto. No mesmo dia, à tarde, Geraldo ligou para Rogério. O telefone chamou 3 vezes antes de ser atendido com uma voz que soava levemente irritada, como se a ligação tivesse chegado num momento inconveniente. "Alô? Rogério, aqui é o Geraldo, primo da sua mãe." Uma pausa. "Geraldo, que foi?" Sem oi, sem tudo bem, sem nenhuma daquelas formalidades que as pessoas usam quando se importam minimamente com quem está do outro lado da linha. "Estou aqui no rancho com sua mãe." Outra pausa, mais longa dessa vez. "Ah, é? Que bom. Como ela tá?" A pergunta foi feita com o tom de quem pergunta sobre o tempo. Casual, desinteressada, como se a resposta não importasse de verdade. "Não tá bem, Rogério. O rancho tá em frangalhos, a geladeira tá quase vazia, a bomba d'água não funciona e ela tá se virando sozinha com uma saúde que... Olha, Geraldo." A voz de Rogério mudou. Ficou mais fria, mais controlada. O tom de quem está acostumado a impor o ritmo das conversas. "Eu entendo a sua preocupação, mas a senhora está bem. Ela é teimosa, não aceita ajuda. A gente manda dinheiro todo mês para ela." "Todo mês? Todo mês." "Rogério, ela me disse que às vezes o dinheiro não vem." "Ela deve ter se confundido. A senhora já está com a memória um pouco fraca, sabe como é."
Geraldo ficou em silêncio por um segundo. Aquela frase foi dita com tanta naturalidade, tanta facilidade, que era assustadora. Usar a idade da mãe como argumento para desqualificar o que ela dizia, para fazer parecer que ela não era confiável, que a palavra dela não valia. A memória dela tá ótima, disse Geraldo, com uma calma que custou esforço manter. Ela me contou tudo com muito detalhe. Olha, eu não tenho tempo para ficar discutindo isso agora, disse Rogério. Se você quiser ajudar, tá ótimo, mas não precisa ligar aqui me acusando de nada, não. Eu cuido da minha mãe do meu jeito. A ligação caiu. Geraldo ficou olhando para o telefone na mão. Respirou fundo. Do lado de fora, Dona Lourdes varria a varanda com uma vassoura velha, lenta, cadenciada, como se aquele gesto simples fosse uma forma de manter controle sobre alguma coisa no mundo. Nos dias seguintes, Geraldo não foi embora. Ligou para sua esposa, Dona Celeste, explicou a situação e ela entendeu sem hesitar. Eram pessoas assim, Geraldo e Celeste. Do tipo que ainda acredita que fazer o certo vale a pena, mesmo quando cansa. Ele começou a colocar as coisas em ordem no rancho com seus próprios recursos e suas próprias mãos. Consertou a bomba d'água, reforçou o cercado dos animais, cobriu o telhado da cozinha como era preciso, abasteceu a despensa e, enquanto trabalhava, conversava com Dona Lourdes. Ouvia, deixava ela falar, e ela foi falando. Aos poucos, como quem abre uma gaveta que ficou fechada por tempo demais, Dona Lourdes foi contando coisas que nunca tinha contado para ninguém. Contou que Rogério, logo depois do velório de Benedito, tinha chegado com uma pasta cheia de papéis e pedido que ela assinasse para regularizar o inventário. Ela tinha assinado. Confiava no filho. Contou que Marcelo tinha pedido emprestado uma quantia que representava boa parte das economias que ela e Benedito tinham guardado ao longo dos anos, prometendo devolver em breve. Nunca devolveu. E contou que Simone, a filha que ela mais protegia, tinha sido a última a visitar o rancho. Tinha ficado 2 dias, passado o tempo no celular, e na hora de ir embora, tinha dito sem olhar nos olhos da mãe: "A senhora precisa aceitar que o rancho não tem mais futuro, mãe. Fica aqui esperando o quê? Como se o rancho fosse o problema. Como se a vida daquela mulher, construída tijolo por tijolo naquele chão vermelho, fosse apenas um peso inconveniente." Dona Lourdes contou tudo isso com uma voz plana, quase sem emoção, mas as mãos tremiam mais do que o normal enquanto falava. E Geraldo ouviu cada palavra com os olhos marejados que ele não deixou cair, porque sentiu que ela precisava de força ao redor, não de lágrimas. A notícia de que Geraldo estava no rancho chegou aos filhos de formas diferentes. Rogério ficou irritado. Ligou de volta dias depois com um tom diferente, mais ameaçador por baixo da superfície educada, dizendo que apreciava a visita, mas que a família sabia cuidar dos seus assuntos. Marcelo mandou uma mensagem seca, dizendo que qualquer interferência de terceiros seria interpretada como intromissão. E Simone ligou para a mãe, chorando, dizendo que ficou magoada ao saber que a mãe tinha falado mal deles para um estranho. "O Geraldo não é estranho, Simone. É meu primo. Mesmo assim, mãe, a gente é sua família. O que acontece dentro de casa fica dentro de casa." Dona Lourdes ficou quieta. Depois de desligar, foi para a varanda, sentou na cadeira de balanço que rangeu sob o peso leve do seu corpo e ficou olhando o horizonte enquanto o sol descia. Geraldo, que tinha ouvido parte da conversa sem querer, se aproximou e sentou no degrau da varanda perto dela. "O que ela disse?" "Disse que sou família dela, que o que acontece dentro de casa fica dentro de casa." "E o que você acha disso?" Dona Lourdes ficou um longo momento em silêncio. O balanço ia e vinha devagar. O vento mexia nas pontas dos seus cabelos brancos. "Acho", disse ela por fim, com uma voz firme que surgiu de algum lugar que Geraldo não esperava, "que dentro de casa é exatamente onde as piores coisas acontecem, quando ninguém de fora enxerga." Geraldo olhou para ela.
E viu, pela primeira vez desde que tinha chegado, um lampejo diferente naqueles olhos cansados. Não era resignação, não era tristeza, era clareza. Foi nessa mesma semana que Geraldo tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Ele conhecia um homem na cidade mais próxima, um senhor chamado Dr. Armando, que era advogado aposentado, mas que ainda atendia casos que considerava justos, quase sempre sem cobrar o valor real pelo serviço. Geraldo tinha feito um favor a ele anos atrás, um favor simples, desses que a gente faz sem esperar retorno. E o Dr. Armando era do tipo que não esquece. Ligou para ele naquela noite de fora da casa, para que Dona Lourdes não ouvisse ainda. Explicou a situação em linhas gerais. O Dr. Armando ouviu em silêncio, e quando Geraldo terminou, ele disse apenas: "Você tem os documentos que ela assinou?" "Ainda não, mas vou conseguir." "Consegue, porque se for o que estou pensando, essa história é mais grave do que parece." Geraldo desligou. Ficou parado no escuro da varanda, olhando para o céu cheio de estrelas, que só o interior mostra daquela forma, sem a poluição luminosa das cidades. Lá dentro, Dona Lourdes dormia. Pela primeira vez em muito tempo, com a barriga cheia e a bomba d'água funcionando. Mas lá fora, no escuro, a engrenagem tinha começado a girar. E quando engrenagens começam a girar na direção certa, nem as pessoas erradas conseguem pará-las para sempre. Rogério, Marcelo e Simone ainda não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que haviam cometido o maior erro de suas vidas. E esse erro tinha nome, rosto, mãos trêmulas e um olhar que finalmente havia voltado a ter luz. Se você está gostando dessa linda história emocionante, comente Justiça aqui embaixo. Vamos continuar. Havia uma velha cômoda no quarto de Dona Lourdes. Era um móvel de madeira escura, pesado, com gavetas que precisavam de força para abrir e que cheiravam a naftalina e tempo. Benedito tinha feito aquela cômoda com as próprias mãos ainda nos primeiros anos de casamento, usando madeira de lei que havia sobrado da construção do galpão. Era um dos poucos móveis que tinha resistido a tudo. Às secas, às reformas improvisadas, aos anos que passaram sem pedir licença. Dona Lourdes guardava naquela cômoda as coisas que importavam de verdade. Não roupas, não bugigangas. As coisas que importavam de verdade. Foi ela mesma quem chamou Geraldo para o quarto, numa manhã em que o céu estava encoberto e o ar cheirava a chuva que ainda não tinha chegado. Ela abriu a gaveta do meio com as duas mãos, devagar, com o cuidado de quem abre algo sagrado, e tirou de lá uma caixa de sapato velha, amarrada com um barbante desbotado. "Eu nunca mostrei isso para ninguém", disse ela, sem olhar para ele. "Depois que o Benedito foi embora, fiquei com medo que sumisse. Então guardei aqui e fiquei quieta." Geraldo olhou para a caixa. "O que é isso, Lourdes?" Ela pousou a caixa sobre a cama e desatou o barbante com dedos que tremiam levemente. Abriu a tampa. Dentro havia papéis, muitos papéis, dobrados com cuidado, alguns já amarelados pelo tempo, outros mais recentes. Havia também um pequeno caderno de capa preta, gasto nas bordas. E no fundo da caixa, embaixo de tudo, havia um envelope grosso, lacrado, com a letra de Benedito na frente. Geraldo olhou para o envelope e depois para ela. "Ele deixou isso?" "Deixou." A voz de Dona Lourdes era firme, mas os olhos tinham ficado brilhantes. "Ele sabia que ia embora antes de mim. Benedito sempre soube das coisas antes da hora. Era do jeito dele. Me deu esse envelope e disse: 'Lourdes, guarda isso. Não abre agora. Abre quando precisar de verdade.' E você nunca abriu?" "Nunca. Porque tive medo de que abrir significasse que eu precisava, que as coisas tinham ficado ruins de verdade." Ela pausou. "Mas acho que agora chegou a hora." Geraldo ficou ao lado dela enquanto ela abria o envelope com cuidado, passando o dedo por baixo da aba colada, como se não quisesse rasgar nada que o marido tivesse tocado. Dentro havia 3 folhas dobradas em 4.
A primeira era uma carta, escrita à mão, com a letra firme e um pouco irregular de Benedito, aquela letra de homem que aprendeu a escrever na escola rural e nunca perdeu o hábito de colocar os pensamentos no papel. Dona Lourdes começou a ler em voz alta. A voz dela vacilou logo na primeira linha, mas ela se firmou, respirou fundo e continuou. A carta dizia que Benedito amava aquela terra mais do que qualquer coisa no mundo, mas que amava Dona Lourdes mais ainda. Dizia que ele havia desconfiado, nos últimos tempos, de algumas movimentações que Rogério fazia em torno dos documentos da propriedade, que havia conversado com um homem de confiança na cidade sem dizer para ninguém, e que tinha tomado uma providência. Dona Lourdes parou de ler. Olhou para a segunda folha. Era um documento, com carimbo, com assinatura reconhecida em cartório. Geraldo se inclinou para ver melhor. Leu o cabeçalho, leu as primeiras linhas. E então entendeu. Benedito, antes de falecer, havia registrado um documento que estabelecia que a terra do rancho, todos os hectares, todas as benfeitorias pertenciam exclusivamente a Dona Lourdes em usufruto vitalício. Nenhum dos filhos poderia vender, hipotecar, transferir ou tomar qualquer decisão sobre a propriedade sem a assinatura expressa e consciente dela. O documento era anterior a qualquer papel que Rogério tivesse feito ela assinar depois. Havia também, na terceira folha, o nome e o endereço de um cartório numa cidade vizinha, onde uma cópia do documento estava registrada e guardada. O quarto ficou em silêncio. Dona Lourdes ficou olhando para as folhas com um olhar que Geraldo não conseguia decifrar completamente. Era espanto, era alívio. Era uma dor antiga que encontra explicação de repente e não sabe bem se sorri ou chora. Ele sabia, disse ela por fim, em voz muito baixa. O Benedito sabia. Sabia que podiam tentar tomar a terra de você. Sabia que eu ia precisar de proteção. Ela apertou as folhas contra o peito. E esse homem me amou até o último segundo. E aí, finalmente, as lágrimas vieram. Não as lágrimas de quem está derrotado, as lágrimas de quem acabou de descobrir que nunca esteve sozinho de verdade. Geraldo ligou para o Dr. Armando ainda naquela tarde. Leu o documento pelo telefone, palavra por palavra, enquanto o advogado ouvia em silêncio do outro lado. Quando terminou, houve uma pausa longa. Geraldo, disse o Dr. Armando, com uma voz que carregava o peso da experiência. Esse documento muda tudo. Se ele foi registrado antes dos papéis que os filhos fizeram ela assinar, e se ela não foi devidamente orientada sobre o que estava assinando, o que eles fizeram pode ser considerado vício de consentimento. Em linguagem simples, ela assinou sem entender o que estava assinando, e isso pode ser contestado. Então a terra ainda é dela de direito? A terra sempre foi dela de direito. O que precisamos é garantir que ninguém consiga usar esses papéis suspeitos para tentar mudar isso. E o mais importante agora é ir ao cartório da cidade vizinha e verificar essa cópia registrada pelo marido. Quando o senhor pode ir conosco? Outra pausa. Amanhã de manhã. Me passa o endereço. A viagem ao cartório aconteceu no dia seguinte, cedo, antes do sol esquentar. Geraldo dirigia. Dona Lourdes estava no banco do passageiro, com a caixa de sapato no colo, as mãos sobre ela, como se segurasse um tesouro. E era mesmo. O Dr. Armando os encontrou na frente do cartório. Um homem de cabelos completamente brancos, óculos de armação grossa, terno simples e um olhar que transmitia a serenidade de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Cumprimentou Geraldo com um aperto de mão firme e se voltou para Dona Lourdes com uma gentileza genuína. A senhora é mais corajosa do que imagina, disse ele simplesmente. Ela olhou para ele sem entender ainda o tamanho daquela frase. Dentro do cartório, o atendente localizou o registro com facilidade. Estava lá, intacto, com data,
Protocolo, assinatura do Benedito e do tabelião da época. O doutor Armando examinou cada detalhe com atenção. Pediu cópias autenticadas de tudo. E quando saíram do cartório, trazia na pasta uma munição que os filhos de Dona Lourdes não imaginavam existir. No caminho de volta, Dona Lourdes ficou boa parte do tempo em silêncio, olhando pela janela a paisagem do sertão passando. O sol já estava alto, dourado, e a luz batia no rosto dela de um jeito que amenizava as marcas do tempo, que deixava visível a mulher que ela havia sido e que, de certa forma, ainda era. Doutor Armando, disse ela de repente, sem tirar os olhos da janela, o que acontece agora? O advogado, que estava no banco de trás revisando anotações, levantou os olhos. Agora, Dona Lourdes, a senhora tem escolhas. Antes não tinha. Agora tem. Ela processou isso devagar. E os meus filhos? Eles vão ser notificados, de forma legal e formal. Vão saber que a propriedade está protegida, que qualquer tentativa de movimentação nos documentos será contestada e que as condições em que a senhora foi deixada poderão ser investigadas. Vão ficar com raiva, provavelmente. Vão dizer que eu me virei contra eles. Também é provável. Dona Lourdes ficou quieta por mais um momento. Depois, muito devagar, as comissuras da boca se moveram. Não era um sorriso completo. Era o esboço de o começo de alguma coisa que tinha ficado guardada por muito tempo. Tudo bem, disse ela. Deixa eles ficarem com raiva. O caderno de capa preta que estava na caixa de sapato foi a próxima descoberta. E foi uma que ninguém esperava. Naquela noite, enquanto Geraldo e o doutor Armando conversavam na sala sobre os próximos passos, Dona Lourdes ficou no quarto com o caderno. Abriu na primeira página e começou a ler. Era um diário de Benedito. Não um diário de todos os dias, mas um caderno onde ele anotava, de tempos em tempos, o que achava importante guardar. Pensamentos, decisões, conversas que o marcaram. E havia páginas e páginas sobre os filhos, sobre coisas que Benedito havia observado e calado, sobre pedidos de dinheiro de Marcelo que iam além do que ele havia contado à esposa, sobre conversas que havia surpreendido entre Rogério e Vanessa, a nora falando do rancho como se já fosse deles, sobre o jeito que Simone manipulava a mãe com choro e drama sempre que precisava de algo. Benedito havia visto tudo, havia registrado tudo, com datas, com nomes, com detalhes. E havia uma última anotação, nas páginas finais do caderno, que era diferente das outras. A letra estava um pouco mais trêmula, como de alguém que já não tinha tanta força, mas o conteúdo era preciso como sempre. Estou guardando este caderno junto com os documentos para Lourdes. Não quero que ela sofra depois que eu for. Mas se sofrer, quero que ela saiba que não sofreu à toa, que existe uma saída, que a verdade sempre foi dela. E que quem a amou de verdade, amou até o fim. Dona Lourdes fechou o caderno devagar. Ficou segurando com as duas mãos por um longo momento. Lá fora, a noite estava quieta. O vento tinha parado. Os porcos dormiam no chiqueiro. E a terra vermelha do rancho descansava sob o céu estrelado, como sempre tinha descansado, esperando o momento certo. Ela levantou da cama, foi até a janela e olhou para fora, para aquela terra, para aquele chão que o marido havia pisado, que os filhos haviam pisado quando eram crianças, e o mundo parecia mais simples. E naquele instante, Dona Lourdes tomou uma decisão silenciosa. Ela não ia embora. Ela não ia recuar. Ela ia ficar e ia lutar. Não com gritos, não com raiva, mas com a arma mais poderosa que tinha, a verdade que o marido havia guardado para ela com tanto amor e tanta previdência. Rogério não sabia o que estava por vir. Marcelo não sabia. Simone não sabia. Nenhum deles sabia que o homem que havia partido, Benedito, o marido silencioso e simples que eles tanto subestimaram, tinha deixado para trás um escudo invisível que agora estava prestes a se tornar uma espada. E quando a verdade finalmente viesse à tona,
Ia doer em quem merecia. A notificação chegou num dia comum. Rogério estava no escritório, quando o envelope apareceu sobre a sua mesa, trazido por um assistente que não sabia o conteúdo e entregou com a naturalidade de quem distribui correspondência rotineira. Era um envelope branco, simples, com o brasão de um escritório jurídico no canto superior esquerdo e o nome dele escrito à mão na frente. Ele abriu sem pressa, começou a ler, e a cor foi saindo do rosto dele devagar, como a maré que recua. A notificação, redigida pelo Dr. Armando, com a precisão cirúrgica de quem conhece cada palavra que escolhe, informava que Dona Lourdes estava sendo assistida juridicamente, que o documento registrado por Benedito havia sido localizado e autenticado, que as condições em que ela havia sido mantida no rancho estavam sendo documentadas e que qualquer tentativa de movimentação nos bens da propriedade, sem o consentimento pleno e esclarecido dela, seria imediatamente contestada na justiça. No final, havia uma linha que Rogério leu 3 vezes. Fica a parte notificada ciente de que documentos adicionais encontrados na propriedade, incluindo registros escritos pelo falecido Sr. Benedito, estão sob guarda do escritório e poderão ser utilizados como prova em eventuais procedimentos legais. Rogério ficou imóvel por alguns segundos. Depois pegou o celular e ligou para Marcelo. Os 3 irmãos se reuniram naquela mesma noite, na casa de Rogério. Uma casa grande, bem mobiliada, com ar-condicionado e sofás confortáveis, que contrastavam de forma gritante com o sofá de couro rachado da sala de Dona Lourdes. Vanessa, a esposa de Rogério, ficou na cozinha, mas com a porta entreaberta, ouvindo cada palavra. Rogério jogou a notificação sobre a mesa de centro. "Leiam isso!" Marcelo pegou o papel. Leu rapidamente, com aquela habilidade de quem está acostumado a processar informações depressa. O rosto dele não mudou muito, mas os olhos ficaram mais estreitos. Simone leu por último. Quando terminou, colocou o papel de volta na mesa com cuidado excessivo, como se o papel em si fosse o problema e não o que estava escrito nele. "Foi o Geraldo que fez isso", disse ela, com uma voz que misturava acusação e choro em partes iguais. "Ele chegou lá, encheu a cabeça da mãe, e agora isso. Não é o Geraldo o problema", disse Rogério com frieza. "O problema é esse documento que o velho deixou. Como a gente não sabia disso?" "Porque o velho era mais esperto do que a gente deu crédito", respondeu Marcelo, com um tom que tinha quase admiração, mas não chegava lá. "Esperto ou não, a gente precisa resolver isso", disse Rogério. "Se esse documento é válido, tudo o que eu fiz ela assinar depois pode ser questionado." "Pode ser mais do que questionado", disse Marcelo, com a voz caindo um tom. "Pode ser anulado." O silêncio que se seguiu foi pesado. Era o silêncio de pessoas que construíram um plano sobre uma base que imaginavam sólida e acabam de descobrir que havia areia por baixo. "Então o que a gente faz?" perguntou Simone. Rogério ficou olhando para a notificação por um momento. "A gente vai até lá", disse ele. "Conversa com a mãe, pessoalmente, sem advogado no meio. A gente resolve isso em família." Marcelo assentiu. Simone já estava ensaiando as lágrimas. Eles chegaram ao rancho dias depois, os 3 juntos, num carro de Rogério, que estava longe de ser discreto. Geraldo viu o carro entrar pela porteira e foi até a varanda, onde Dona Lourdes estava sentada na cadeira de balanço com o caderno de Benedito no colo, lendo pela 3ª ou 4ª vez. "São eles?" disse Geraldo baixinho. Dona Lourdes levantou os olhos. Viu o carro parar. Viu os 3 filhos descerem e não se mexeu. Ficou sentada, firme, com o caderno nas mãos. Rogério veio na frente com aquele andar de quem está acostumado a entrar em lugares como se fossem seus. Marcelo vinha logo atrás, as mãos nos bolsos, o rosto calculadamente neutro. E Simone vinha por último, já com os olhos marejados, antes mesmo de chegar perto da mãe. Uma lágrima estratégica escorregando pelo rosto numa velocidade suspeita. "Mãe?"
disse Rogério, parando na frente da varanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que saudade! Dona Lourdes olhou para ele. Não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio ocupar o espaço por alguns segundos. Algo que ela nunca havia feito antes, porque antes ela sempre se apressava a acolher, a amenizar, a fazer os outros se sentirem confortáveis, mesmo quando ela não estava. Dessa vez não. Rogério, disse ela por fim, que bom que vocês vieram. A voz era tranquila, serena. E essa calma, vinda de uma mulher que eles estavam acostumados a ver ansiosa para agradá-los, os desconcertou por uma fração de segundo que nenhum deles admitiu depois. Sentaram-se na sala. Geraldo ficou de pé perto da porta, os braços cruzados, sem dizer nada. Rogério olhou para ele com uma expressão que deixava claro que preferia que ele não estivesse ali. Mas não disse nada, porque ainda estava tentando manter o tom de reunião familiar amigável. Mãe, começou Rogério, a gente ficou sabendo que o senhor Geraldo chamou um advogado. A gente entende que ele quis ajudar, mas não era necessário. A gente é sua família. Qualquer problema que tiver, a gente resolve junto. Que problema você acha que tem, Rogério? Perguntou Dona Lourdes. Ele piscou. Não esperava a pergunta de volta. Bem, essa questão dos documentos, essa notificação que chegou no meu escritório. Ah, essa questão. A gente queria entender de onde veio isso. Quem mexeu nos papéis do rancho sem avisar a família? Dona Lourdes pousou o caderno de Benedito sobre a mesa, com calma, e deixou ele ali, visível, sem explicar o que era ainda. Rogério, eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você responda com honestidade, como eu te ensinei a vida toda. Ele olhou para o caderno, depois para ela. Claro, mãe. Quando você me trouxe aqueles papéis para assinar depois do velório do seu pai, você me explicou o que estava escrito neles? Uma pausa. Expliquei sim, a senhora que não lembrou direito. A resposta veio rápida demais, pronta demais. Não lembrei? A voz de Dona Lourdes continuou calma, mas havia algo diferente nela agora, uma firmeza que não estava lá meses atrás. Então me explica de novo agora. O que estava escrito naqueles papéis, Rogério? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. São documentos de inventário, mãe, coisas técnicas, jurídicas. Não precisa entrar em detalhe agora. Não, precisa sim. O silêncio ficou pesado. Marcelo, que havia ficado quieto até então, tentou assumir o controle da conversa com aquela habilidade que tinha para palavras. Mãe, olha, a gente não veio aqui para brigar, veio para resolver. A gente quer o melhor para a senhora. Sempre quis. O melhor para mim, repetiu Dona Lourdes, como se estivesse experimentando o sabor das palavras. Então por que a bomba d'água ficou quebrada por tanto tempo? Por que a geladeira estava quase vazia? Por que eu passava semanas sem receber o dinheiro que vocês disseram que iam mandar? São dificuldades, mãe. A vida tá difícil para todo mundo. Para todo mundo, ela repetiu de novo. E para vocês, tá difícil também? Ninguém respondeu. Dona Lourdes olhou para Rogério, para a roupa dele, bem passada, para o relógio no pulso, para os sapatos. Depois olhou para Marcelo, para o celular caro que ele não conseguia parar de segurar. Depois olhou para Simone, que estava com o rosto escondido atrás das mãos, num choro que convencia menos do que antes. Achei que não, disse ela. Foi aí que Geraldo se moveu pela primeira vez, desde que tinham entrado. Caminhou até a mesa e pousou ao lado do caderno de Benedito uma pasta. Dentro da pasta estava uma cópia de todos os documentos, o registro do cartório, a carta de Benedito, as páginas marcadas do diário. Isso, disse Geraldo com a voz baixa, mas absolutamente firme, é o que o Benedito deixou. O advogado já tem as cópias originais guardadas. O que vocês estão vendo aqui é só para que ninguém diga que não sabia. Rogério olhou para a pasta. A mandíbula dele se contraiu. Isso é manipulação, disse ele com a voz subindo um tom. Alguém está manipulando minha mãe. Rogério, a voz de Dona Lourdes cortou o ar como uma faca suave, mas precisa.
Eu tenho a idade que tenho, mas a minha cabeça funciona. E o meu coração funciona. E o que eu sei e o que está nessa pasta ninguém colocou lá. Foi o seu pai. O homem que você tanto dizia respeitar. Rogério ficou vermelho. O velho não sabia o que estava fazendo quando registrou isso. Ele estava doente. A sala ficou em silêncio absoluto. Geraldo fechou os olhos por um segundo. E Dona Lourdes, pela primeira vez em toda aquela tarde, ficou com os olhos marejados. Não de tristeza, de algo muito diferente. Seu pai, disse ela com uma voz que tremia agora, mas não de fraqueza, de força contida. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sempre soube. Era o homem mais lúcido que eu conheci. E a última coisa que ele fez, antes de ir, foi pensar em mim, em me proteger, de muita coisa. Ela fez uma pausa. Inclusive de vocês. Ninguém na sala conseguiu responder a isso. Simone havia parado de chorar. Marcelo olhava para o chão, e Rogério, pela primeira vez em toda aquela cena, parecia menor do que costumava parecer. O Dr. Armando chegou ao rancho naquela mesma tarde, como havia combinado com Geraldo. Quando entrou pela porta e viu os 3 irmãos ainda sentados na sala, avaliou a situação com os olhos experientes de quem já viveu muitos confrontos como aquele, e simplesmente pousou a sua própria pasta sobre a mesa, ao lado da de Geraldo. Boa tarde, disse ele, com a cordialidade serena de quem não precisa de tom ameaçador para ser levado a sério. Sou o Dr. Armando. Represento Dona Lourdes. Rogério se levantou. Olha, doutor, a gente pode resolver isso sem precisar de advogado. É assunto de família. Com todo o respeito, respondeu o Dr. Armando, sentando-se na cadeira que Geraldo havia avançado para ele. Quando assuntos de família chegam ao ponto em que chegaram aqui, já deixaram de ser apenas de família. A lei existe exatamente para esses momentos. Abriu a pasta, organizou os documentos à sua frente com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Vou ser direto, porque acho que todos aqui merecem clareza. O documento registrado pelo Sr. Benedito é juridicamente válido e anterior a qualquer instrumento que a senhora tenha assinado posteriormente. Isso significa que qualquer cessão, transferência ou modificação nos direitos da propriedade feita sem o consentimento pleno e esclarecido de Dona Lourdes está sujeita a questionamento legal. Além disso, as condições em que ela foi mantida nesta propriedade, devidamente documentadas com registros fotográficos e testemunhos, poderão ser apresentadas em processo por abandono de pessoa vulnerável, conforme previsto em lei. O silêncio que se instalou depois dessa fala era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quem percebe que o chão que achou sólido está cedendo. Marcelo foi o primeiro a falar, e quando abriu a boca, o tom calculado havia desaparecido. A gente não abandonou ninguém. Ela quis ficar aqui. Ela quis ou lhe foi apresentada essa como única opção? O Dr. Armando olhou para ele com serenidade absoluta. Existe uma diferença muito importante entre escolha e resignação, Sr. Marcelo, e essa diferença, neste caso, está muito bem documentada. Simone se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Eu sou filha dela. Eu a amo. Ninguém está questionando seus sentimentos, senhora Simone, disse o Dr. Armando sem alterar o tom. Estamos questionando as ações. Sentimentos e ações são coisas separadas, e é das ações que a lei trata. Dona Lourdes ficou durante toda essa troca em silêncio, sentada na sua cadeira, com as mãos pousadas sobre o caderno de Benedito. Olhava para cada filho quando falavam, sem raiva visível, sem choro, com aquela serenidade de quem chegou a um ponto onde não precisa mais provar nada, porque a prova já está na mesa. E foi ali, naquele momento, que os 3 filhos finalmente enxergaram algo que nunca tinham enxergado antes. A mãe, que haviam deixado para trás, não era a mãe vulnerável que imaginavam poder continuar ignorando. Era uma mulher com uma história, com uma terra, com um marido que a havia amado o suficiente para pensar nela mesmo depois de partir.
com um primo que havia aparecido por acaso num fim de tarde e decidido que o acaso tinha um propósito, e com um advogado que acreditava que fazer o certo valia a pena, e ela estava de pé. Diferente de antes, mas de pé. E dessa vez, ninguém ia derrubá-la. Depois que os filhos foram embora naquela tarde, o rancho ficou em silêncio. Não o silêncio vazio de antes, aquele que pesava como lona molhada sobre os ombros de Dona Lourdes. Era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando o ar ainda está carregado, mas a chuva já passou e o cheiro da terra molhada começa a subir. Um silêncio que prepara, que antecede. Geraldo ficou na varanda, de costas para a porta, olhando o horizonte dourado do fim de tarde. O doutor Armando havia ido embora com a promessa de dar os próximos passos nos dias seguintes. E Dona Lourdes ficou sentada à mesa da cozinha por um longo tempo, com o caderno de Benedito aberto na última página, aquela onde a letra trêmula do marido havia deixado as palavras que ela releu tantas vezes que já sabia de cor. Geraldo entrou, sentou-se à mesa e ficou quieto ao lado dela. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Às vezes, o maior conforto que existe é simplesmente alguém que fica. Nos dias que se seguiram, o doutor Armando trabalhou com a meticulosidade de quem sabe que cada detalhe importa. Reuniu os registros fotográficos do estado em que o rancho havia sido encontrado. Colheu o depoimento de Geraldo. Localizou uma vizinha chamada Dona Tetê, que morava a alguns quilômetros de distância e que, quando procurada, não hesitou um segundo em contar o que havia visto ao longo do tempo. Contou que passava pela estrada de terra com frequência e que havia presenciado Dona Lourdes carregando baldes sozinha, viu as condições do telhado de longe e certa vez havia parado para oferecer carona à senhora até a cidade. E Dona Lourdes havia recusado, dizendo que não queria incomodar ninguém. Não queria incomodar ninguém. O doutor Armando anotou isso, sublinhou. Era a frase de alguém que havia aprendido ao longo do tempo que suas próprias necessidades eram um incômodo para as pessoas que deveriam cuidar dela. Com tudo documentado, ele formalizou o processo. A notificação oficial chegou para Rogério, Marcelo e Simone ao mesmo tempo, através dos meios legais corretos, informando que Dona Lourdes estava contestando os documentos que havia assinado após o falecimento do marido, alegando ausência de consentimento esclarecido, e que o processo também investigaria as condições de abandono em que ela havia sido mantida. A reação dos três foi exatamente o que o doutor Armando havia previsto. Rogério contratou um advogado caro, de terno bem cortado e vocabulário intimidador, que enviou uma resposta extensa, tentando desconstruir cada ponto da contestação. O argumento central era de que Dona Lourdes havia assinado os documentos de forma voluntária e que seu estado de saúde e memória eram questionáveis. Um argumento que o doutor Armando desmontou com tranquilidade, apresentando um laudo médico recente que ele havia providenciado, o qual atestava que Dona Lourdes estava em plena capacidade cognitiva. Marcelo tentou uma abordagem diferente. Ligou para Geraldo, não para a mãe, como se Geraldo fosse o verdadeiro adversário e não a mulher cujos direitos estavam sendo defendidos. A conversa foi curta. Geraldo, homem a homem, você não acha que está exagerando nisso tudo? É assunto de família. Marcelo, respondeu Geraldo com a paciência de quem já ouviu esse argumento vezes demais. Quando a família não cuida de quem deveria cuidar, o assunto deixa de ser só de família. Isso você já ouviu antes. A ligação encerrou. Simone foi a mais surpreendente das três reações. Ela apareceu no rancho sozinha, sem avisar, numa manhã em que Geraldo havia ido à cidade resolver algumas questões práticas. Bateu na porta com delicadeza e, quando Dona Lourdes abriu, estava com os olhos vermelhos e uma expressão de quem havia ensaiado muito o que ia dizer. Mãe, eu preciso te pedir desculpa. Dona Lourdes a olhou por um momento.
Depois abriu a porta um pouco mais e fez um gesto para ela entrar. Sentaram-se na sala. Simone começou a falar, e dessa vez as lágrimas eram diferentes das que ela costumava usar como ferramenta. Havia algo mais bruto nelas, menos controlado. Ela disse que sabia que havia se omitido, que havia deixado os irmãos conduzirem tudo, sem questionar porque era mais fácil, porque questionar custava, porque ela sempre foi covarde onde deveria ter sido corajosa. Dona Lourdes ouviu tudo sem interromper. Quando Simone terminou, ficou um silêncio longo entre as duas. Simone, disse Dona Lourdes por fim, eu te amo. Sempre amei, vou sempre amar. Isso não muda. Os olhos de Simone encheram de novo. Mas amor não apaga o que aconteceu, não apaga os meses que passei aqui sozinha, não apaga a geladeira vazia, não apaga o telhado que deixou passar a chuva enquanto eu dormia. Ela pausou. Pedir desculpa é o começo, mas o começo não é o fim. Simone assentiu, abaixou a cabeça. E Dona Lourdes, com aquele gesto de mãe, que é quase involuntário, estendeu a mão e tocou o rosto da filha. Não era perdão completo. Ainda não. Mas era uma porta que não estava completamente fechada. E às vezes uma porta entreaberta é o máximo que o amor consegue fazer quando a dor ainda é recente. O processo correu. Não foi rápido, porque as coisas certas raramente são rápidas, mas foi firme. O doutor Armando navegou cada etapa com a calma de quem já viu esse tipo de caso muitas vezes e sabe que a paciência é tão importante quanto a estratégia. Dona Lourdes compareceu a cada audiência necessária, sempre bem arrumada, sempre com o olhar claro, sempre respondendo com precisão e sem se perder, derrubando silenciosamente cada tentativa de pintá-la como alguém sem capacidade de decidir por si mesma. Numa das audiências, o advogado de Rogério tentou uma manobra. Sugeriu, com palavras cuidadosas e tom condescendente, que talvez Dona Lourdes estivesse sendo influenciada por pessoas de fora da família e que sua fragilidade emocional a tornava suscetível à manipulação. O doutor Armando pediu a palavra e então, com a voz serena de sempre, apresentou as anotações do diário de Benedito. Leu trechos em voz alta. As palavras do marido falecido, escritas com a letra irregular de quem não teve escola fina, mas teve sabedoria, preencheram a sala com uma força que nenhum argumento jurídico conseguiria replicar. Quando terminou de ler, o silêncio na sala era absoluto. O juiz olhou para os documentos por um longo momento. Depois olhou para Dona Lourdes, sentada com as mãos postas sobre a mesa, os cabelos brancos penteados com cuidado, os olhos tranquilos. "A senhora tem algo a acrescentar?" perguntou ele. Dona Lourdes pensou por um instante. Depois disse: "Só quero que fique registrado que nunca pedi nada além do que era meu. A terra que o meu marido e eu construímos juntos. O direito de envelhecer com dignidade no lugar que é meu. Não é muito, mas para mim é tudo." A decisão não demorou tanto quanto Geraldo havia temido. Chegou numa manhã comum, pelo correio, num envelope que Dona Lourdes segurou nas mãos por um momento antes de abrir. Geraldo estava ao lado dela. Dona Tetê, a vizinha, havia aparecido naquele dia por acaso, ou talvez não por acaso, porque as pessoas certas aparecem nos momentos certos com uma frequência que faz a gente acreditar que existe algo maior organizando os encontros. Dona Lourdes abriu o envelope. Passou os olhos pelo documento. A linguagem jurídica era densa, cheia de termos que ela não dominava completamente, mas o essencial ficou claro na primeira leitura. Os documentos que havia assinado após o falecimento de Benedito foram anulados por vício de consentimento. A propriedade estava plenamente em seu nome, com todos os direitos preservados, exatamente como Benedito havia garantido antes de partir. Rogério e Marcelo foram condenados a ressarcir os valores que deveriam ter sido destinados à manutenção do rancho e que não foram repassados corretamente.
E ficou registrado formalmente que as condições em que Dona Lourdes havia sido mantida configuravam negligência com pessoa idosa, vulnerável, com consequências legais para os responsáveis. Geraldo leu o documento por cima do ombro dela. Fechou os olhos por um segundo quando chegou ao final. Dona Tetê, que não sabia exatamente o que estava no papel, mas entendia o peso daquele momento, ficou quieta respeitosamente. E Dona Lourdes ficou olhando para o documento por um tempo longo. Depois, dobrou o papel com o mesmo cuidado com que havia guardado as coisas importantes a vida toda. Colocou dentro do envelope e levantou da cadeira devagar. Caminhou até a janela da cozinha, aquela janela de onde saía o cheiro de feijão com linguiça que Geraldo lembrava da infância. Olhou para fora, para o terreno que estava, aos poucos, recuperando a vida que havia perdido. A cerca que Geraldo havia consertado. O canteiro que ela havia começado a regar de novo, ainda tímido, mas com alguns brotos verdes já aparecendo na terra vermelha. Os porcos, que antes eram 3 animais magros com as costelas à mostra, agora eram 5, porque Geraldo havia providenciado mais 2, e todos estavam mais saudáveis, mais cheios, mais vivos, assim como ela. Rogério não apareceu depois da decisão. Não ligou, não mandou mensagem, não procurou a mãe de nenhuma forma. Era o silêncio de quem perdeu e não sabe como existir na derrota, porque nunca havia aprendido a perder com dignidade. Marcelo mandou uma mensagem curta dias depois. Apenas, espero que a senhora esteja bem. Sem pedido de desculpa, sem reconhecimento, mas também sem hostilidade. Era o máximo que ele conseguia. E Dona Lourdes leu a mensagem. Ficou um momento quieta e guardou o celular sem responder. Não por raiva, por entender que algumas respostas precisam de mais tempo do que uma mensagem consegue comportar. Simone foi a única que continuou aparecendo. Não sempre, não com a frequência que deveria ter sido sempre, mas aparecia. Às vezes ajudava na cozinha. Às vezes ficava sentada na varanda com a mãe sem precisar falar nada. Era um recomeço frágil, cheio de silêncios desconfortáveis e gestos ainda inseguros, mas era um recomeço. E Dona Lourdes o aceitava, com cautela, com a sabedoria de quem sabe que confiança, uma vez quebrada, não se restaura de uma vez. Se restaura tijolo por tijolo, como uma casa. Semanas depois da decisão, Geraldo preparou tudo para voltar para sua cidade. Dona Celeste, sua esposa, havia sido paciente e compreensiva durante todo aquele tempo, mas ele sentia falta de casa e sabia que Dona Lourdes também precisava reconstruir a própria rotina com as próprias mãos. Depender de alguém eternamente não era o que ela queria. Nunca foi. Na manhã da partida, os dois tomaram café juntos na cozinha, com o fogão funcionando nos 2 queimadores agora, com a geladeira cheia, com a luz da manhã entrando pela janela limpa. "Lourdes", disse Geraldo, segurando a xícara com as 2 mãos. "Você vai ficar bem?" Ela olhou para ele com um sorriso de verdade. O primeiro que ele havia visto desde que chegou, daqueles que chegam até os olhos e ficam lá por um tempo. "Vou ficar melhor do que bem", disse ela. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um momento. "O Benedito escolheu bem", disse Geraldo por fim. "Você sabe disso, né?" Os olhos dela ficaram brilhantes. "Eu sei." A voz dela estava firme. "E eu também escolhi bem. Escolhi ficar. Escolhi não ir embora dessa terra. Escolhi acreditar que ia ter uma saída mesmo quando não via nenhuma." Ela pausou. "Às vezes, a coragem não parece coragem. Às vezes, ela parece só persistência. Mas no fim dá no mesmo." Geraldo deixou a xícara na mesa, levantou e abraçou a prima com aquele abraço de gente simples que não precisa de palavras para dizer o que importa. Ela correspondeu, firme, com as mãos que já tremiam menos.
Ele foi embora pela mesma estrada de terra que havia entrado semanas antes, com o escapamento barulhento e a poeira vermelha subindo atrás do carro branco velho. E Dona Lourdes ficou na porteira, com a mão levantada, olhando até o carro sumir na curva. Depois virou e olhou para o rancho, para a casa que ela e Benedito haviam construído tijolo por tijolo, para o canteiro de rosas que estava voltando a viver, para os porcos no chiqueiro, agora gordos e barulhentos, para a terra vermelha, que não havia pedido para ninguém ir embora, que havia simplesmente esperado, paciente como a terra sempre é, pelo momento em que as coisas voltariam a fazer sentido. Ela caminhou devagar até a varanda, sentou na cadeira de balanço. O balanço foi e veio, com aquele rangido suave que era quase uma música. Pegou o caderno de Benedito do lugar onde estava sobre o parapeito da janela. Abriu na última página. Releu as palavras pela enésima vez. Quem a amou de verdade, amou até o fim. Fechou o caderno. Pousou no colo. E ficou olhando para o horizonte que estava dourado, quente, imenso, cheio de um silêncio que desta vez não pesava, que desta vez respirava. Uma garça branca pousou no topo da cerca velha. Ficou lá por alguns segundos com aquela elegância quieta que as garças têm. E depois abriu as asas e foi embora em direção ao céu aberto. Dona Lourdes acompanhou o vôo com os olhos até sumir. E então, muito baixinho, quase só para si mesma, disse: "Obrigada, Benedito. Dizem que a vida de uma pessoa pode ser medida de muitas formas. Pelo que acumulou, pelo que conquistou, pelo que deixou para trás. Mas talvez a medida mais verdadeira de uma vida seja outra. Seja quantas vezes essa pessoa caiu e encontrou uma razão para levantar. Seja quantas vezes o mundo tentou convencê-la de que não valia nada, e ela, em silêncio, continuou valendo tudo. Dona Lourdes não tinha diploma emoldurado na parede, não tinha carro novo na garagem, não tinha conta bancária cheia ou roupas da moda ou qualquer das coisas que o mundo costuma usar para medir valor. Tinha uma terra que era sua, um nome que era limpo, uma memória de marido que a havia amado de verdade. E uma força que ninguém havia colocado nela, porque essa força sempre esteve lá, esperando o momento certo para mostrar do que era feita. Os filhos que a subestimaram descobriram da forma mais dura que subestimar uma mulher que sobreviveu à seca, ao luto, ao abandono e à solidão é o maior erro que alguém pode cometer. Porque essa mulher não precisa de barulho para vencer. Ela só precisa de tempo. E a terra, assim como ela, tem todo o tempo do mundo. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta, pessoal. Que Deus ilumine o caminho de todos nós.